Meus amados irmãos, eu vos cumprimento na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra muito grande estar aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo, mais uma palavra de Deus para o vosso coração. Eu estou de volta para trazer um texto para vocês da palavra do Senhor que está escrita no livro de João, do Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. É muito maravilhosa esta palavra, onde Nicodemos foi ter um encontro com Jesus à noite e ele recebeu um grande ensinamento da palavra de Deus que serve hoje para a edificação das nossas vidas espirituais. Eu quero, antes de ler o texto da palavra do Senhor, eu quero agradecer as pessoas que se inscreveram no meu canal, as pessoas que me assistem, e quero pedir para aquelas que ainda não se inscreveram, que venham se inscrever no canal, venham compartilhar, venha fazer o seu comentário, porque através de você compartilhar o vídeo e fazer o seu comentário, você vai estar ajudando o canal, a voz da Bíblia do Pastor João, crescer e alcançar outras pessoas para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler com vocês no capítulo 3, a partir do verso 1 do livro do Evangelho de João. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém podes fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus amados, vocês que estão me ouvindo e me vendo neste momento, a Bíblia diz que havia um homem entre os fariseus, entre os judeus, chamado Nicodemos. Este foi ter de noite com Jesus. Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Ele estava querendo ter alguma resposta, entender realmente quem era Jesus, porque os milagres de Jesus tinha propagado em toda a região de Israel, em toda a Palestina. E Nicodemos, ele tinha uma certa curiosidade, ele cria de uma certa forma em Jesus Cristo, e ele sabia que Jesus realmente era um mestre vindo de Deus, porque ele confirmou com as suas próprias palavras.
Ele disse: bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha bem o que ele diz. Nicodemos foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha bem, ele reconheceu. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então quer dizer, aqui Nicodemos confirmou que ele acreditava que Jesus era um mestre vindo de Deus. Ele tinha uma certa curiosidade em saber, em conhecer Jesus, porque ele viu a fama de Jesus, ele via o que Jesus realmente tinha feito em muitos lugares, milagres extraordinários, e a multidão que seguia Jesus, porque a multidão era estimulada pelo poder da palavra do Senhor, e ele com certeza despertou uma curiosidade muito grande, e tudo que ele viu e ouviu falar de Jesus, de uma certa forma, ele creu. Então ele foi para ter uma confirmação, e ele fez essa pergunta para Jesus, que ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele, né? Ele fez essa pergunta, e que eu acabei de citar para vocês, mas Jesus lhe respondeu de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa, de uma forma edificante, de uma forma que ele despertou Nicodemos para que ele pudesse mergulhar no rio de Deus, para que ele pudesse conhecer melhor o porquê que Jesus veio no mundo e por que Jesus fazia esses sinais, por que Jesus realizava essas maravilhas. Então nós vemos que Jesus, mediante a pergunta que Nicodemos fez para ele, ele disse, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Parece assim que a resposta de Jesus para Nicodemos parece que não está muito enquadrada dentro da pergunta de Nicodemos. Olha bem, parece assim, na visão, se nós olhar uma visão pobre, uma visão pequena, a gente fala, poxa, mas Nicodemos perguntou para Jesus, ele foi ter de noite com Jesus e ele perguntou, Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esse sinal que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus poderia conversar com ele, não, Deus é comigo, tal, eu vim para isso, para aquilo, para o outro. Mas não foi isso que Jesus respondeu. Jesus disse assim, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo. Olha bem que Jesus começou dizendo assim, na verdade te digo. Por que Jesus falou duas vezes, na verdade te digo? Jesus estava realizando o seu ministério enviado por Jeová, pelo Deus Todo-Poderoso, Pai de todos os Espíritos, que é o Espírito Santo que nós adoramos e temos no nosso coração. Jesus estava cumprindo esse ministério em nome do seu Pai, de Deus, de Jeová, que ele enviou aqui. É tanto que ele vai falar aqui na frente mais que ele fez isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou o seu Filho unigênito e tal. E ele é o Filho unigênito de Deus que foi enviado. Aí ele disse, na verdade te digo, quer dizer, ele estava falando em nome do Pai, que é a verdade. E estava falando também no nome dele, que é a verdade. Duas verdades juntas, o Pai e o Filho. Na verdade o Pai, na verdade o Filho. Te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é nascer
para uma nova criatura. É nascer para uma nova pessoa. É nascer para um novo homem. É nascer para uma nova mulher. É nascer para uma nova jovem. Um novo moço. Uma nova moça na presença de Deus. Nascer de novo. Não é só ir lá e se batizar, dar aquele mergulho na água e sair para fora. Não é só isso. Isso aí é um cumprimento da justiça de Deus. Mas nascer de novo é renunciar. Nascer de novo é mudar de vida. É virar as costas para o mal, para o pecado, para as coisas que o mundo oferece, para a idolatria e entregar o coração a Jesus, para que o Senhor Jesus e o Pai, o Espírito Santo, venha sobre ele e faça nele morada. Nascer de novo é nascer também da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que Jesus disse assim: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Só que quando a Bíblia fala que ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer, se algumas pessoas já podem entrar no sistema, naquele sistema que os calvinistas ensinam, que é a pregação da predestinação. Deus não está falando aqui de predestinação. Jesus disse assim: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Por quê? Porque o Pai é o Espírito Santo. Ele é o verdadeiro Espírito Santo. Porque lá no céu só existe um trono. E Jesus está sentado ao lado, à direita de Deus, de Jeová, que é o próprio Espírito Santo. Só existe 2 lá no céu. Não existe 3 sentados no trono. O trono de Deus é muito grande. Não tem um trono para cada um. Jesus está sentado à direita de Deus no trono. Entendeu? Senão o povo pensa que é igual ao púlpito de igreja, tem várias cadeiras. Não, não é isso. O trono de Deus é só um. Jesus está junto com o Pai no mesmo trono. Entendeu? O Pai é o Espírito Santo. Quando a Bíblia fala quando Jesus disse assim: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer, é porque Jesus é a palavra. Ele anuncia para a pessoa, entendeu? A palavra é anunciada, Jesus é a palavra, nós pregamos a palavra. Nós pregamos Jesus, nós pregamos Cristo. E o Espírito Santo, o Deus Jeová, é ele que convence através da palavra que ele mandou Jesus pregar. O pecador tem que ouvir primeiro a palavra, e aí o Espírito Santo entra, Deus entra na ação, fala no coração do pecador, e o pecador vem a Jesus. Quer dizer, o Pai está trazendo o pecador a Jesus, e Jesus, que é a palavra, vai trabalhar no coração desta pessoa pelo poder da palavra, e essa pessoa vai ser transformada pelo poder da palavra, que é o próprio Cristo, e ela vai se tornar uma nova criatura na presença de Deus. Então nós vemos, deu para entender até aqui. Aí, continuando, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem sendo velho tornar a nascer? Nicodemos ele era príncipe dos judeus, mas ele não tinha conhecimento, ele não tinha, entendeu? Ele estava sem conhecer esse mistério. Por quê? Porque até então, irmão, o Espírito Santo ele não tinha sido derramado sobre as pessoas. Eles estavam limitados, entendeu? O homem não tinha o Espírito Santo no coração derramado. Eles tinham conhecimento da lei, mas não tinham conhecimento da graça. O Espírito Santo foi derramado para a graça de Deus, entendeu? E ele não tinha isso. Mas ele era príncipe, ele tinha que conhecer através das profecias quem era Jesus. Ele tinha que conhecer, porque tudo isso está nos profetas. Aí ele diz: como pode um homem, sendo velho, tornar a nascer?
Entendeu? Ele achou que teria que voltar no ventre da mãe e nascer. Olha que simplicidade. Mas Jesus disse, ele disse para Jesus, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, quer dizer, ele disse de novo, em meu nome, em nome do Pai eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver, ou não pode, olha bem, não pode entrar. Lá era ver, agora é entrar. Entendeu? Aquele que nascer de novo, ele pode ver o reino de Deus. Agora aquele que nascer da água e do Espírito, ele pode entrar no reino de Deus. Ele pode ser participante do reino de Deus. Entendeu? Pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito. A água do Espírito é o quê? É o que eu acabei de dizer. Nascer do Espírito, do Pai, e nascer da água, que é a palavra, que é Jesus. Tem que nascer dos dois. Não é simplesmente só o batismo na água e o batismo com o Espírito Santo, que as pessoas interpretam que é falar a língua. Batismo com o Espírito Santo é quando o homem abre o coração para Jesus e ele crê no Filho de Deus, e ele aceita o Filho de Deus no coração, e ele se prostra diante de Jesus e aceita ele como seu Salvador, automaticamente ele já é batizado com o Espírito Santo. Aí tem pessoas que ficam orando com posição de mão, fala a língua, pode falar a língua. Jesus está batizando você com o Espírito Santo. Meu Deus, ele já é crente, ele já é batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não é só quando a pessoa fala a língua, meu Deus do céu. Batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa abre o coração para o Espírito de Deus entrar na vida dele. Quando ela aceita o Filho de Deus, o Pai já vem sobre ele e faz morada. Ele é batizado com o Espírito Santo. Ele é selado com o Espírito Santo. Agora, fala a língua, é um dom. Língua é um dom. É tanto que Paulo ensinou lá, que não adianta eu falar língua na igreja se eu não tiver o dom de interpretar. Porque se eu tiver o dom de interpretar, Deus me usa em línguas estranhas, e eu dou a interpretação para as pessoas que estão me ouvindo, para elas saberem o que Deus está querendo dizer através daquela língua que Ele está me usando. É isso. Mas vamos ao assunto. Eu não quero falar sobre isso agora. Mas Jesus disse, aquele que não nascer da água do Espírito, quer dizer, nascer do Pai, que é o Espírito, da água, que é a palavra, porque a palavra é anunciada, a pessoa aceita a palavra, e quando a pessoa aceita a palavra, o Pai e o Espírito entram em ação na vida daquela pessoa e transforma ela. Então essa pessoa automaticamente ela vem a Cristo, entendeu? Porque o Pai é que está fazendo a obra, entendeu? É o Espírito que está fazendo a obra. Louvado seja o nome do Senhor. O que é nascido da carne é carne. Quem é nascido só é descendente de Adão, pela vontade da carne, a relação sexual do homem com a mulher, é carne. Mas é preciso nascer do Espírito para ver o reino de Deus. Nasceu da carne, descendente de Adão, é um homem, é uma mulher, mas ele nasceu da carne, mas não nasceu ainda do Espírito. É necessário que ele ouça a palavra de Deus, abra o coração, aceite a palavra dentro dele. Por isso que Jesus falou que não nascer da água. A água é a palavra que regenera, que limpa, que transforma, que lava. E o Espírito é o próprio Deus que vem e entra naquela pessoa e transforma ela e leva ela a Cristo. Por quê? Porque ela vai crescer na graça e no conhecimento de Deus através da palavra que é Cristo. E cada passo que ela dá no conhecimento, no crescimento, ela está mais se aproximando de Cristo. Ninguém pode vir a mim, ao conhecimento de Cristo, a Cristo, se o Pai que me enviou não trouxer, que é o Espírito Santo que faz a obra. A palavra fala, o Espírito Santo interpreta a palavra.
A palavra fala, o Espírito Santo coloca cada palavra no coração. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí, olha bem, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem maravilha de ter te dito isso. Necessário você nascer de novo. E é necessário nascer de novo da água do Espírito. Aí ele disse, o vento sopra aonde quer, e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O homem que é nascido do Espírito, ele é um homem misterioso. Ele não tem morada certa, não tem lugar certo. Tem crente que aceita Jesus, só que ele não faz nada para o reino. Ele fica preso no lugar, ele tem uma casa em Tangará da Serra, ele não pode sair porque os bens dele estão aqui, ele tem que ficar aqui, ele tem os filhos aqui, tem a família aqui, então ele tem que ficar aqui. Então ele não é nascido do Espírito. Que quem é nascido do Espírito, de verdade, ele não tem lugar. Aonde Deus manda ele vai. O vento sopra aonde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O homem nascido do Espírito é assim. Um dia ele está lá em Cuiabá pregando, outro dia ele está em todo lugar. Se ele é um pastor, um obreiro, um dirigente, um missionário, uma pessoa que leva a palavra de Deus, ele não tem lugar certo. Não sabe de onde vem nem para onde vai. O nascido do Espírito é dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Meu Deus, não estou entendendo. Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo, 2 vezes de novo, o Pai e o Filho falando. Na verdade, o Pai, na verdade, o Filho te digo. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. O que Jesus quis dizer aqui, meu Deus do céu? Tem gente que fica confuso com isso. Ele falou, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Ele está falando dele e do Pai, porque o Pai estava nele, ali. Os dois estavam ali junto em Cristo, entendeu? E o que Jesus estava falando era o que o Pai mandou ele falar, ele estava falando. O que nós falamos, olha bem, o que nós dizemos e o que nós dizemos o que sabemos. Porque Jesus já veio de lá sabendo tudo o que ele ia falar, porque o Pai já tinha falado com ele, porque os dois viviam juntos em toda a eternidade passada e viverá para sempre eternamente. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos. Deus e Jesus sabiam o que eles iam falar aqui. Claro que são Deus, eles vieram para isso. Jesus não estava só, estava com o Pai está comigo. Na verdade, dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Testificamos o que vimos. E vós não aceitais o nosso testemunho. As duas testemunhas, o Pai e o Filho, testemunhando, mas as pessoas não queriam aceitar o testemunho. E o testemunho de Deus estava em Cristo sendo revelado ao mundo. Para as pessoas que aceitarem não ser condenado, mas ser salvo. Olha bem. Ora, ninguém subiu ao céu. Aí ele continua dizendo, olha, vou voltar um pouquinho atrás. Se vós falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Aí Jesus falou, como você vai crer? Estou falando de, sabe? E se eu começar a falar das celestiais, ele estava falando coisa até agora que o homem tinha condição de entender, mas ele não estava entendendo. E se ele começasse a falar profundamente mesmo, eles não iam entender. Aí Jesus disse assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Olha, irmão, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Jesus estava dizendo assim, ninguém subiu ao céu. Jesus estava no céu. Entendeu? E ele desceu do céu. E ele está no céu. Porque ele e o Pai é um. O Pai está lá. Ele está aqui. Ele veio para cá. Mas ele também subiu ao céu e está lá. Entendeu? Porque ele já está no céu. Jesus estava aqui, mas estava no céu. Jesus estava aqui, mas ele estava no céu. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu.
Jesus estava na terra, mas estava no céu. Ou você está querendo diminuir Deus, diminuir Jesus? Jesus é Deus. Ele estava usando um corpo, mas ele estava no céu ao mesmo tempo que ele é poderoso. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Isso é que nós temos que entender. Não significa que ele estava somente aqui na sua totalidade e o céu ficou vazio. Não! Jesus estava no céu. Estava aqui ao mesmo tempo. Usando o corpo para reconciliar o homem com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha, aqui ele estava falando agora do sacrifício que ele havia de resolver na cruz do Calvário, realizar na cruz do Calvário para resgatar o homem, para todos aqueles que crescem nele, crer nele, tem a vida eterna. Ele precisava morrer. O Cordeiro de Deus que foi enviado do céu para tirar o pecado do mundo. Mas tirar o pecado do mundo não é tirar o pecado de todo mundo que não quer Jesus. É tirar o pecado daqueles que querem a Jesus, daqueles que abrirem o coração para Jesus, aqueles que acreditarem em Jesus. E como Moisés levantou a serpente no deserto. Por que Moisés levantou a serpente no deserto? Isso aí não está abrindo vazão para ninguém construir imagem de escultura e adorar uma imagem, seja, o próprio Deus falou para não adorar nada que há no céu, na terra, embaixo da terra, em canto nenhum. Não podemos fazer a imagem de Jesus, não podemos fazer a imagem de Maria, não podemos fazer a imagem de ninguém, porque é idolatria. E Deus abomina a idolatria. Quem merece ser adorado é somente Deus, o Espírito Santo e o próprio Jesus. Esse merece ser adorado, porque foi Ele que morreu por nós. Ninguém morreu. Não existe intercessor entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, o homem. Porque Ele se fez carne e habitou entre nós. E Ele morreu por nós. E Ele merece ser adorado. Mas ninguém merece ser adorado. Somente Jeová e Jesus merecem ser venerado e adorado. Tem gente que adora uma mulher que deu à luz Jesus, fica adorando ela como se ela fosse Deus. Ela não é Deus. Ela não pode salvar ninguém. Ela não pode fazer nada por ninguém. Ela não pode interceder por ninguém. Mas o Senhor Jesus é intercessor. Ele pode interceder. E como Moisés levantou a serpente. Moisés levantou a serpente porque o povo pecaram e uma serpente ardente enviada da parte de Deus por causa do pecado do povo. O povo picava o povo, mordia o povo e as pessoas morriam. E as pessoas estavam morrendo muito e Moisés orou e intercedeu pelo povo, uma tipologia de Cristo. Está entendendo? Uma tipologia de Cristo, intercedeu pelo povo. Aí Deus mandou levantar, fabricar uma serpente de metal, levantar. Falou, qualquer homem que for mordido por essa serpente que simboliza o inimigo, olha para a serpente de metal que é Cristo, e aí ele não é morto. O mundo está dessa forma. Se você olhar para Cristo, para a cruz de Cristo, você é curado desse veneno maligno da antiga serpente que é o diabo. Você é liberto do veneno da serpente que é Satanás. Olhe para Cristo. Você quer ser liberto? Você quer ser curado desse veneno maligno que te envenenou? O veneno da prostituição, da mentira, do erro, do roubo, das drogas, de todo tipo de imundícia, dos vícios? Você quer ser liberto do veneno da serpente que é Satanás? Você quer ser liberto? Olhe para aquele que foi levantado na cruz do Calvário, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que ele disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para salvar o povo de Israel da época, Jesus foi levantado para salvar a humanidade. Mas ele só salva aqueles que olharem para ele, e acreditarem nele, e seguirem a ele, como seu Salvador e Libertador. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha para ele, crê, não pereça, não morra, envenenado pelo veneno da serpente que é o diabo, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo
por Ele. Fico com esta palavra que o Espírito Santo, o próprio Deus Jeová, faça que essa palavra seja uma bênção no seu coração e que você venha a Cristo, porque Deus vai te trazer pelo poder dessa palavra que é o próprio Cristo. Que Deus te abençoe. Se inscreva no meu canal, dá o seu joinha, compartilhe o vídeo e faça o seu comentário. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Em nome do Senhor. Amém.